O meu olhar de antanho é cultura por regalo. Por isso, trago ao cavalo o sentimento tamanho. E ao relatar o amanho na terra dos ancestrais, cruzo os pontos cardeais pra tocar quem rememora. Passado e presente, agora ganharam forma e sustento, lembrando o assovio dos ventos pelas carretas de outrora. Canta, canta a voz do musiqueiro num rancho de Santa Fé. Lume, a peiteira do preparo num rosilho pangaré. Branca, a bombacha de 2 panos que pro baile acomodei. Uma faixa e o pala colorado que no ombro descansei. Testando. Bom dia, Santa Maria. Bom dia, 37º Entreveiro de Peões do Rio Grande do Sul. Meu nome é Elbio Teixeira Mazarro Filho, tenho 17 anos e com muito orgulho represento a lendária 9ª Região Tradicionalista, o CTG Júlio de Castilhos, da minha querida cidade de Júlio de Castilhos. Atualmente, curso o 3º ano do ensino médio, integrado em informática para a internet, aqui nessa cidade, sede do Entreveiro, em Santa Maria, na UFSM. Dando início à minha prova oral, falo sobre o tema da minha pesquisa de campo, máquinas agrícolas de outrora. Bueno, pesquisar sobre esse tema, para mim, foi muito importante, pois foi também estudar sobre a minha própria história. Sou de família de colonos, daqui da 4ª colônia. Então, pude pesquisar até sobre a própria história da minha família, pude entrevistar familiares meus, até o meu próprio avô. Então, foi muito gratificante fazer esse tipo de entrevistas com esse tema. Dentre as máquinas que eu pesquisei, a primeira, que para mim é a mais simbólica, é o arado. O arado, que nessa época se utilizava o arado em V, ele era puxado por uma junta de bois e ele permitia esse primeiro contato com a terra, onde ele abria sulcos na terra para que posteriormente fizéssemos o plantio. Seguindo essa ordem, agora vamos ao plantio. O plantio, nesta época, se usava a plantadeira manual, que, se não por todos os meus entrevistados, quase todos, chamavam ela de tic-tac, pelo som que ela emitia de abrir e fechar. Ela era uma plantadeira pequena, manual, de uma linha só que plantava, mas já permitia uma velocidade maior de plantio do que se fosse plantar, por exemplo, com a mão. Se plantava feijão, milho, grãos desse tipo. Seguindo essa ordem, vamos colher. Para a colheita, se utilizava a foice. A foice é um instrumento muito emblemático, pois ela consta na história da humanidade desde o Egito Antigo. Dessa forma, com a foice permitia colher vários pedaços que se tirávamos do feixe dessa cultura. E após esse feixe dessa cultura colhida, por exemplo, o feijão, levávamos ao sol para secar. E para debulhar esse feijão, por exemplo, ou qualquer outra cultura, se utilizava o manguá, que é um item muito importante e muito simples também, pois ele era composto por 2 troncos pequenos amarrados entre si, aonde se batia em cima dessa palha, dessa cultura, para se debulhar. O meu avô ainda utiliza o manguá nos dias de hoje em sua horta. Ele planta feijão, colhe com a foice, deixa secando e utiliza o manguá. E é utilizado por pessoas experientes, pois eu já tentei e não deu muito certo. Realmente, com quem tem experiência, ele é muito eficaz. Outro tipo de maquinário que eu pesquisei, que também é dessa época,
que, igual ao arado era puxado por uma junta de bois, era a grade. A grade, ela é de antigamente, mas ela já demonstrava uma forma mais precisa, uma tecnologia um pouco mais avançada que a maioria desse maquinário, pois ela já tinha regulagens e ela permitia se fazer um complemento ao arado, pois o arado abria sulcos e a grade quebrava os torrões. Desta forma, podemos perceber que esse maquinário era mais trabalhoso que os dos dias de hoje. Porém, os meus entrevistados relatam que o contato com a terra era muito maior nessa época. Se trabalhava mais, era até mais exaustivo, mas o contato e o sentimento gratificante no final da colheita era muito maior. Hoje, muitos que ainda seguem nesse setor, que hoje já mecanizaram a sua produção, com tratores, com colheitadeiras, percebem que produzem mais, mas a vida parece que ficou mais corrida. Outra coisa interessante é que essas máquinas, como principalmente a plantadeira manual, ainda permanecem vivas, mas como um complemento às máquinas modernas, pois em regiões de relevo acidentado, onde um trator tem uma dificuldade de entrar para conseguir plantar, se utiliza a plantadeira manual para que ainda se faça um aproveitamento daquela terra. Dessa forma, concluo a minha pesquisa de campo com esta frase de que as máquinas agrícolas de outrora permanecem vivas no agora, mantendo um legado que alicerçou o Rio Grande. Meu muito obrigado. Como tema sorteado, junto à comissão avaliadora, qual a importância do respeito aos mais velhos no tradicionalismo? O que você aprendeu com os mais antigos do seu CTG e como isso influencia em quem você é hoje? Bueno, começando a responder a primeira pergunta, qual a importância do respeito aos mais velhos no tradicionalismo? O tradicionalismo se alicerçou nesse respeito e nessa valorização aos mais velhos. Desde os primórdios do tradicionalismo, podemos constar que Paixão Cortes se cercou de pessoas mais velhas a ele para que se fosse possível aprender mais e tornar o tradicionalismo no que ele é hoje. Então esse respeito é fundamental e está dentro da Carta de Princípios do movimento e também do Plano de Ação Social de Onésimo Carneiro Duarte, onde se fala sobre essa assistência ao idoso. Então é fundamental para que devemos ter respeito para que o movimento se alicerce cada vez mais e possa crescer mais. Respondendo à segunda pergunta, o que você aprendeu com os mais antigos do seu CTG e como isso influencia em quem você é hoje? Bom, isso é fundamental para mim, pois em meu CTG tenho dois grandes esteios para mim, que é o seu Pedro, Moacir Messerschmitt, que representou a minha entidade e a minha região no nacional, e também o seu Assis Brasil Neto Portela, chamado carinhosamente de Assis de Seu Brasil por mim, e que inclusive está na minha pesquisa de campo desse entreveiro sobre as máquinas agrícolas de outrora. Esses dois senhores são dois grandes esteios para mim, pois foram eles que me apresentaram muitas partes do movimento tradicionalista gaúcho e me ensinaram a ser quem eu sou, principalmente na área campeira. Então, concluo que são com os mais velhos, com essas pessoas com mais experiência, que o movimento se alicerça. E aqui uso uma frase de Manolito de Ornelas: um povo que corta as árvores, as raízes das árvores, está fadado ao acaso, está fadado à derrota. Pois é da mesma forma quando não valorizamos os idosos, pois não valorizar os idosos é como cortar as raízes de uma árvore. Ela vai morrer e o povo não terá futuro. Meu muito obrigado. Chora, acordeona trezeiras num rasguito bem marcado. Dança, o Ataliba com a Maria num romance cadenciado. Grita, o
morena junto ao canto arranquinado. Assim, encerro a minha prova oral e dou início à minha prova artística. Declamo de Guilherme Araújo Colares, Transcendência Temporal Equina, Lembranças e Lamentos de um Cavalo. Nasceu e morreu o cavalo. E várias vezes veio a nascer, viver e morrer cavalo. Era a Península Ibérica, flor de Espanha em sua estampa. Numa carga contra os mouros, lança, espada e cimitarra, o corcel de um cavaleiro rodou, ferido de morte. Menos mal que o escudeiro andava bem a cavalo, num flete tordilho negro, menestrel de Andaluzia. Sacou seu senhor na anca, para os rumos de Salamanca, como se fosse um rei mago, seguindo uma estrela guia. Foi este mesmo cavalo que, ao comando de seu dono, não veio a perder o entono, atropelando gigantes. Traído pelo reflexo das pás ao sol, do moinho caiu, ferido na testa, sem rumo e na mesma cancha que vinha o tal Quixote, que vinha desde La Mancha. E ainda assim, sua sina era nascer, crescer, viver e tornar a morrer cavalo. Mirava da baia escura, por minúscula escotilha do galhão que o trazia, a imensidade fazia daquele Atlântico Oceano e o esforço sobre-humano, obrigando a buscar terras, expandindo o território da América que nascia. O cavalo para a guerra era um sol iluminando as sombras da noite fria. E brigou no Novo Mundo. O povo azteca o cultuava, e a nação inca corria de medo daquele monstro nunca visto nessas terras, que aquela gente barbuda montava nas correrias. Veio, enfim, o seu descanso, quando esta terra morena colheu os buenos pingos, escapados das batalhas. Foram crescendo as manadas, selvagens em sua essência, douradas a sóis e ausências de dono, leis e obediência, sem ter mais rumo e tenência que o vento da Pampa Grande no desalinho das crinas. Porém Deus, que tudo sabe, de seu trono onipotente, de há muito tempo passado, já havia determinado. Cavalo, te pus no mundo para que ajude meus filhos a cumprir com todo empenho as tarefas que lhes dei.
Foram nascendo as estâncias e o dia a dia, na lida de peixar touros nas grotas, de cernal sobre as cambotas, de tropeços e teatinos, de compor fração andante dos centauros deste chão. Quem tinha um pingo sabia ser este a maior valia, a mais preciosa iguaria que um taura tinha na mão. Foram crescendo as cidades, mudando as necessidades, transformando-se as verdades. À medida que o progresso ia encurtando as distâncias, morreram no rumo as ânsias de tropas e comitivas. Os pingos perderam tronos para a indústria automotiva. E ainda assim seguia nascendo, vivendo, morrendo e sofrendo como cavalo. Até que um dia, este flete, os cascos na pedradura, carroceando as incertezas, nas misérias de uma vila, foi vendido pro salame. E embora não contivesse a pura indignação, topou a morte de frente, cansado, triste, impotente, com um fio de sangue pingente do redemoinho da testa, desencarnou afinal. Mas, como ainda era crente e temente ao seu Senhor, pediu para falar com Deus. Senhor, meu Deus dos cavalos, não me queixo e nem me nego a cumprir vossa vontade de ajudar a humanidade no trabalho e no lazer, mas vos pergunto em verdade, que sina temos que o homem nos cause tanta tristeza, sentindo tanto prazer? Senhor, meu Deus dos cavalos, eu vos peço e vos reclamo que esta dita raça humana, reconheço que vos falo, o homem com suas ciências, sua bendita inteligência, adota a forma da besta mais vil, cruel e insensível que o mais maula dos cavalos. Senhor, meu Deus dos cavalos, eu vos suplico, em final, derrama tua divindade, semeando na humanidade o respeito e a bondade na convivência terrena entre homem e animal. Muito obrigado. Assim, dando continuidade à minha prova artística, convido a plena Laís para que me acompanhe com mudança tradicional o shot de 4 passe e com mudança de salão a valsa. Trago um raio de lua no cabo da minha prateada e uma flor de uma morena no meu jaleco bordada. Na estampa de vaqueano trago serena mirada e um engaceio na dança ladrador da madrugada.
Quatro passes se fa cosi cosi, quatro passes se fa cola cola, cuide qua, cuide lá, la biondina me foi brachar, cuide qua, cuide lá, la biondina me foi brachar. Quatro passes se fa cosi cosi, quatro passes se fa cola cola, cuide qua, cuide lá, la ritorna se la fará, cuide qua, cuide lá, la ritorna se la fará. Quatro passes se fa cosi cosi, quatro passes se fa cola cola, cuide qua, cuide lá, la tiritomba se la fará, cuide qua, cuide lá, la tiritomba se la fará. Por conhecer a lida que a vida me deu, meu galopear de moço, escaramuça de dor. Quando te vejo vindo, meu fruto da mata, arrastando alpargata, carente de amor. Parece que o silêncio das rondas noturnas aponta o ponto arisco da imaginação. Quando te espero cedo, meu rumo isolado, lavando o amargo apesar da ilusão. Esporiei reminiscências com pesadas nas arenas, na esperança que a saudade amansasse as minhas penas. Esporiei reminiscências com pesadas nas arenas, na esperança que a saudade amansasse as minhas penas. Desta forma, encerro a minha participação na prova de palco do Entreveiro Estadual de Peões. O meu muito obrigado a todo mundo que me acompanhou até aqui. Muito obrigado, pai e mãe, aos meus amigos do tradicionalismo. A vocês, o meu muito obrigado. Pela tradição que traduz o meu jeito, no sentimento de pátria no sangue, de amor ao Rio Grande.